Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui no início do vídeo para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho, curtir e compartilhar muito para que nosso canal cresça e que para mais pessoas vejam as nossas receitas maravilhosas que separamos com amor e carinho para vocês. Beijinhos e bom vídeo! Bem-vinda! Bem-vindo! Bem-vindos ao melhor vídeo do ano que eu mais gosto de fazer, porque tem sorvete! Ai, queimei minha perna! Ai, cara de boi! Tá gravando? Ai, gente, eu não sei o que acontece comigo, mas é que fica calor, meu cérebro não funciona muito bem, eu não lido muito bem com calor, eu não gosto de calor. Se eu pudesse, eu morava dentro de uma geladeira, mas eu não posso. Ou eu posso. Oi de casa! E eu gosto tanto de coisa gelada que eu amo sorvete, amo picolé, amo fruta, amo qualquer coisa que você coloca muito tempo na geladeira que fica geladinha, sabe? Não fica esse negócio de sobremesa quente, sobremesa de... Porque sorvete é a coisa mais incrível do mundo. Você fica assim... refrescado. E uma coisa que eu descobri com o tempo é que o sorvete que você faz em casa, sim, fica muito melhor do que o sorvete que você compra no mercado. Sim, lá em casa todo mundo pira. Tanto o Henrique, quanto a minha mãe, quanto meu pai, todo mundo fica doido quando eu faço sorvete, porque eles sabem que o sorvete que eu ensino aqui são, ó, top. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem alguns picolés que vão ser um sucesso pra você, pra sua família, pra festa, pra vender. Mostra pra sua mãe, se tua mãe tá precisando de uma grana extra, você pode vender por 10ão, 15ão, 50ão. 50 não. Mas 15ão pode. Se você gosta de sorvete como eu, já dá o seu joinha aqui embaixo do vídeo. E ó, reza a lenda que se você der joinha aqui embaixo do vídeo, você consegue até sentir o gosto de sorvete quando eu estiver mostrando aqui no vídeo. Não é maravilhoso? Então dá o joinha aqui embaixo do vídeo, faz as receitas em casa que eu tô mostrando aqui hoje, que você vai gostar com certeza. Se você fizer, posta no Instagram com a hashtag AprendiCorquinho e me marca, que eu sempre tô de olho e sempre tô curtindo as coisas que vocês fazem. E vamos comer sorvete. E já vou começar com a melhor receita do dia. Calma lá, que tudo tem seu gosto, né? Mas é a minha preferida e é a mais fácil de todas, praticamente. E se eu for dizer com o que ela se parece, ela é muito parecida em consistência, na forma de morder, com a Magnum da Nestlé. E pra isso você vai precisar de creme de leite fresco. Não é aquele de caixinha que é igualzinho no leite condensado. Você vai encontrar ele na geladeira onde fica a margarina, o requeijão. E se você não encontrar com o nome de creme de leite fresco, você pode comprar com o nome de nata. Vou colocar ele ali bem gelado na batedeira e bater até ele começar a ficar bem durinho. Quando ele chegar nesse ponto, eu vou colocar meia caixa de leite condensado. Se você quiser ele mais doce, pode colocar mais leite condensado e umas 2 colherzinhas de sobremesa de essência de baunilha. E vou bater. Ele vai ficar bem cremoso, bem consistente. O creme de leite vai dar uma endurecida e é isso que a gente quer. Quando ele chegar nesse ponto, experimente, vê se tá bom de açúcar ali, né? Se tiver bom, guarda ali na geladeira um pouquinho. Enquanto isso, pega um potinho de plástico e coloca chocolate branco. E aí você vai derreter. Só que o chocolate é meio sensível para derreter. Se você fizer errado, ele vai queimar e você vai perder todo aquele chocolate. Por isso, coloque 30 segundinhos no micro-ondas, vê ali se tá bom, se tá duro ainda. Aí você coloca mais 30 segundos, mexe. Se precisar, coloca mais 30 segundos. Provavelmente não vai precisar mais do que isso. E pronto, esse é o segredo. Não coloca tudo de uma vez não, sem mexer, senão vai queimar. E aí, num copinho descartável desse, eu tô usando de 300 ml, porque eu quero um baita de um sorvetão mesmo. Eu estou encapando ali, ó, o meu copinho. Não sei se eu diria encapando, eu tô fazendo uma camada ali por dentro de chocolate branco. E tô tomando cuidado para que tudo fique preenchido de chocolate, mas também não fique uma camada assim gigantemente grossa de chocolate. Depois eu coloco meu creme lá dentro. Essa quantidade de creme que eu fiz para esse sorvete gigante dá para mais ou menos uns 4 picolés. Mas você pode usar copinhos pequenos também e fazer mini picolézinhos. Aí vai da sua vontade, da sua gordice. Em cima eu coloquei granulado colorido só porque eu quis, porque eu acho muito lindo, mas você não precisa também não. Pode colocar mais chocolate ali em cima se quiser, ou não pode não colocar nada. Fechei ali o meu copo descartável com plástico filme e aí eu coloquei um palitinho de picolé, que você também compra no mercado. O mercado é lindo. Levo pra congelar e na hora de comer, gente do céu, que coisa mais incrível, mais maravilhosa. Eu deixei ele congelando assim umas 3, 4 horas. Tem que ter paciência, não adianta se desesperar, mas vale muito a pena.
Pra essa próxima receita eu já vou emendar, porque eu vou usar o mesmo creme que eu usei no último sorvete, porque é um creme bem base, assim, de leite condensado, que você pode fazer tudo quanto é tipo de coisa. Eu peguei outro potinho descartável também de 300 e agora eu coloquei o granulado colorido lá embaixo. Por quê? Porque eu vou fazer um picolé de bolo. Pois é! Foi uma coisa que me deu na cabeça, assim, eu falei, olha, pode funcionar. E o que um bom bolo de aniversário tem? Tem granulado, tem o recheio que eu tô usando, no caso, a minha massa de sorvete, e eu gosto muito de sorvete de pêssego, então eu tô colocando uns pedacinhos de pêssego em calda ali, e tem que ter massa, né? Tem que ter o bolo em si. E pra representar o bolo, eu tô botando ali um pouquinho de bolacha champanhe. Você pode colocar bolacha maisena ou bolacha Maria. Ou você pode não colocar bolacha, assim, o sorvete é liberal e o sorvete é seu, você faz o que você quiser. Mas eu coloquei também mais granulado pra ficar bem coloridinho na hora de desenformar ele. E eu fiz tudo de novo. Um pouco mais de creme, um pouco mais de pêssego, um pouco mais de bolacha, um pouco mais de creme. Como se eu realmente estivesse construindo camadas de bolo. Quando eu terminei, eu coloquei mais um pouquinho de granulado. Fiz a mesma coisa. Fechei o copinho com plástico filme, coloquei um palito de sorvete e levei pra congelar. Essa receita é um pouquinho mais elaborada, mas não muito, só que também vai causar uma impressão nos seus amigos, na sua família, todo mundo que for comer esse sorvete vai ficar assim, caraca, como que vocês fizeram um negócio desse? Presta atenção. Peguei uma panelinha ali pequenininha, tô colocando ali, ó, 4 gemas de ovos, só as gêmeas, tá? Claro, você separa e depois faz um omelete, sei lá. Coloquei também um pote de leite condensado, uma xícara de leite normal, leite integral, 3 colheres de amido de milho e uma colher de chá de essência de baunilha. Mexo tudinho ali e já ligo o fogo e vou misturando. Se você tiver um fouet, que é aquele negócio bem bonitinho, que tem vários fiozinhos, vários pedacinhos de arame que você consegue bater e fazer clara de ovo, é melhor ainda. E fique mexendo o tempo todo pra não criar pelotas. Isso é importante. Quando ele terminar, ele vai começar a engrossar e vai ficar um creme bem grosso, como se fosse um mingau. Deixa lá, deixa esfriando e enquanto isso, pega a batedeira de novo. Pega a sua batedeira e saia de mansinho. Não, né? Não. E coloque uma lata de nata ou creme de leite fresco, que é a mesma coisa, né? 2 colheres de açúcar normal dessa vez e bata. Bata com as mãos chiquititas. Não é bata, não, é mexe. Mas bata você, no caso, bata. E ali, ó, faz isso por uns 10 minutos até o creme de leite começar a criar consistência e ficar firme. Depois disso, acrescente esse creme de ovos que a gente fez na panela ali, que já vai estar gelado no caso, e bata os dois juntos até formarem uma massa homogênea e bonitinha. Deixe lá esfriando. E aí, eu vou pegar casquinhas de sorvete, que eu também comprei aonde? Sabe aonde? No mercado. Peguei também um papel manteiga, cortei ali uma tira que eu sei que vai cobrir a minha casquinha e eu vou começar a encapar a minha casquinha com esse papel manteiga. Isso é importantíssimo. Então eu coloco o papel ali na lateral e vou encapando. Por que eu faço isso? Porque eu preciso que a minha massa passe daquela linha da casquinha de sorvete, que ela fique maior. Então eu garanto que tenha pelo menos 3 dedinhos de comprimento acima da minha casquinha de papel manteiga. E para congelar esse sorvete eu preciso que ele fique em pé. Por isso eu peguei ali um baldinho, enchi de arroz, mas você pode colocar feijão, açúcar, qualquer coisa, e espetei ali o meu sorvetinho. Dentro da minha casquinha eu coloquei um pouco de chocolate derretido pra ficar bem crocante assim na hora de morder. Gente, pensa que delícia que é isso. Mas não muito assim, não exagere. E depois eu coloquei o creme que eu acabei de fazer ali, passando em 2 dedos o comprimento da casquinha. Dei uma espalhadinha ali, deixei ele retinho com o dedo ali mesmo, eu juro que eu tinha lavado o dedo, e levei pra congelar. Depois de congelar eu peguei de novo o chocolate derretido e fiz uma camadinha ali de chocolate na parte de cima, com o papel manteiga ainda. Nesse chocolate derretido eu botei um pouquinho de amendoim torrado e picado que eu comprei no mercado. Levei de volta pro congelador, mas dessa vez apenas por uns 10 minutos, só pro chocolate endurecer, e aí você já pode desencapar o seu corneto caseiro e impressionar toda a galera pra falar assim, fui eu que fiz. Esse a massa vai ser diferente, mas é um sorvete, assim, dos mais famosos que tem, pelo menos aqui na minha cidade, que é a paleta mexicana! Ai! E pra isso eu estou usando morangos lindos, frescos, sem aquela coisa que se chama folhas, e estou colocando tudo dentro do liquidificador. Coloquei ali uma bandeja, acho que deve dar uns 250 gramas de morango. Coloquei também 2 colheres grandes de açúcar de confeiteiro, pra ele ficar numa consistência boa, não ficar muito duro. Coloquei também água, e aí eu bati tudo no liquidificador. Então, solta o som, Zezinha! Quando ele
ele estiver bem batidinho, bem homogêneo, aí você coloca dentro de um copo. Mas você não vai colocar dentro do copo inteiro, você vai colocar assim, no máximo até a metade. E aí eu tô usando vários copinhos de café pra colocar ali no meio, porque eu preciso que tenha um espaço ali pra gente colocar o recheio. E é assim que a gente vai fazer. Então, pra preencher bem o copinho de café, eu coloquei alguns pedaços de papel toalha e fechei com plástico filme, tentando cuidar o máximo possível pra manter os potinhos lá no meio. Depois que ele congelou bem, eu deixei congelar bem mesmo, umas 6 horas, aí sim eu venho e desenformo. Pra desenformar tem uma técnica muito boa. É só você abrir, tirar o plástico, tirar o papel toalha, tirar os copos em excesso e pegar um pouquinho de água morna. Eu vou colocar ali nos copinhos e vou dar uma mexidinha, deixar ali uns 10 segundos e aí eu tiro os copinhos com a maior facilidade do mundo. E aí eu coloco leite condensado, não se preocupe com o leite condensado, não vai endurecer tanto assim, tá? Nesse buraquinho do meio, quase até o final e preenche com suco de volta. Depois disso é só você esperar congelar bem, tenha paciência, espere congelar mesmo, deixa ali mais umas 4 horas, faça vários picolés pra você fazer o dia do picolé e não faça como eu, que tirei ali sem ele estar congelado a parte de cima 100%, eu não podia nem virar o sorvete pra cima porque ia descongelar, mas eu tinha que mostrar pra vocês, né? Então tá aí. Se você pensa que acabou, não acabou não, porque temos mais uma paleta mexicana recheada, gostosa demais, gente. Mas eu fiz questão de botar a primeira receita minha preferida e agora a última receita é minha preferida também. E para fazer ela eu vou pegar o liquidificador, vou colocar um pouquinho de leite de coco, também 100 gramas de coco ralado mesmo, coco normal, meia lata de leite condensado, se você gosta do Paranauê bem doce, coloca mais, mas eu não recomendo porque a gente vai fazer um recheio assim, ó, sensacional pra esse picolé. Bato tudo no liquidificador até ficar bem homogêneo, ó, tadã! E aí eu vou preencher o copinho exatamente como eu fiz a paleta mexicana de morango com leite condensado. Vou pegar um copo de 300, vou colocar o líquido até a metade, vou encher de copinho de café no meio e vou fechar com um plástico filme e levar pra geladeira. Então, para fazer um brigadeiro bem gostoso e bem cremoso, porque ele não pode ficar muito duro, eu vou colocar em uma panela uma lata de leite condensado, uma colher bem generosa de margarina e uma colher bem generosa de achocolatado. Vou ligar o fogo e eu vou mexendo, e mexo. E quando eu achar que eu mexo mais um pouco, até ele começar a ferver. Não deixa ele grudar lá embaixo, então mexa bastante. Quando ele começar a sair bolinhas, coloque também umas 3 colheres de creme de leite, normal desse de caixinha. Isso vai fazer com que o seu brigadeiro não congele lá no congelador, ele vai ficar cremoso. E quando você morder o seu picolé, vai sair aquela linda calda de chocolate maravilhosa. Deixa esfriar, é importante, porque senão ele vai derreter todo o seu sorvete de coco. Enquanto isso, vamos desenformar o nosso picolé. Mesma coisa, gente, já expliquei pra vocês. É só você tirar ali os copinhos, botar uma água morna, que vai sair tranquilamente, vai abrir o buraquinho lá, e aí você coloca o seu brigadeiro. Eu falei 20 vezes aqui, mas eu não fiz. Eu não esperei esfriar o brigadeiro e botei ele quente, porque não tenho parafusos direitos na cabeça e eu acabo fazendo essas coisas. E isso acabou estragando um pouquinho, né? Mas tudo bem. É que eu não tive paciência de esperar congelar. Eu acabei tirando do congelador e desenformando antes da hora. Por isso ele deixa congelando bastante, porque vai valer a pena, vai ficar uma coisa mais maravilhosa do mundo. Eu amo fazer esse vídeo, porque eu como um montão de sorvete,